hoje a gente vai fazer a última aula juntos, né? O módulo Gestão de Tempo para Freelancer. E eu quis deixar essa aula no final exatamente porque agora, depois de vocês terem visto todos os outros módulos sobre revisão de textos acadêmicos, copydesk, revisão para editoras, depois de vocês terem decidido em que área vocês querem atuar, aí vocês podem organizar melhor o seu tempo, né? Por isso que eu quis deixar essa aula para o final, porque eu acho que faria mais sentido falar disso quando vocês já tivessem em mente o que vocês fariam efetivamente em termos de trabalho de revisão textual, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint para a gente dar início ao quarto e último módulo. Ok, então vamos lá. Gestão de tempo para freelancer, como ter uma rotina produtiva. Então, aqui o nosso slide padrão, né? Que é o nosso vídeo, a nossa vinheta. Uma das maiores dificuldades do freelancer é criar uma rotina de trabalho ordenada, de modo que consiga conciliar sua vida profissional com a pessoal. Por isso, este módulo tem como objetivo apresentar dicas úteis de organização ao revisor autônomo, para que chegue ao final do dia com um sentimento de dever cumprido. Então, essa é a minha proposta, fazer com que você concilie a sua vida pessoal e profissional. Bom, a primeira pergunta, né? Você perde muito tempo nas mídias sociais? Eu estava pensando aqui que, assim, eu não fico em Instagram, nem Facebook, nem TikTok, mas eu olho o WhatsApp com frequência exagerada, acho que mas eu tenho diminuído também, né? Porque o WhatsApp não deixa de ser uma mídia social. Se a pessoa tiver muitos grupos, né? Também pode ser um problema, fica pitando, aí tira a nossa atenção, né? Com certeza, né? O WhatsApp eu acho que ainda é mais viciante do que o Instagram e do que o Facebook, muitas vezes, né? Porque agora que eles também fizeram aquela coisa de colocar os stories no WhatsApp, você sabe, né? Que agora no WhatsApp dá para você fazer os stories, que nem você fazia no Instagram. Então, o que acontece? Essa primeira pergunta eu faço porque eu sei que muitas pessoas, né, acabam tendo um dia menos produtivo por conta desse vício que elas têm no Instagram, no Facebook, no YouTube. Toda hora elas precisam estar conectadas a um aparato, né, a uma plataforma digital, e isso tira o foco da pessoa, né? Com certeza, quantas situações, né, com as quais a gente se depara, que você vê que uma pessoa está almoçando num restaurante e ela está com o celular na mão. Então, assim, realmente, hoje, esse vício é uma coisa que está desfocando as pessoas. E além disso, está gerando uma ansiedade muito grande, de modo que as pessoas não estão mais conseguindo se concentrar direito nas tarefas que elas têm a fazer, né, ao longo do dia. Então, é por isso que a gente tem que se atentar a essa questão das mídias sociais. Eu vou falar isso de forma mais aprofundada nos próximos slides, dando dicas úteis de como gerenciar melhor o seu tempo nas mídias sociais e diminuir o vício. Veja que interessante. Certamente, gastar horas e horas do dia em mídias sociais como Facebook, Instagram e YouTube é um dos fatores que contribuem com uma rotina caótica. Ainda que o revisor as utilize por conta do trabalho, é necessário aprender a controlar a ansiedade de saber o que acontece na vida alheia. Do contrário, o indivíduo se torna escravo de ferramentas que deveriam ser por ele controladas. Em vista disso, é preciso estabelecer horários mais oportunos para acessar as mídias, de forma que o freelancer realize as tarefas mais importantes do dia primeiro, e só depois, quando tiver produzido bastante, olhar o que os amigos estão fazendo. Então, o que eu estou aqui querendo frisar, ressaltar,
É exatamente isso, né? Controlar essa ansiedade, porque hoje as pessoas dormem com o celular na cama, né? Não dá. A gente tem que realmente separar, ter uma vida mais leve. Isso implica, de fato, trabalhar esse vício, essa necessidade de querer receber estímulo o tempo todo. Ai, o que que fulano está fazendo? Ai, será que eu estou perdendo alguma novidade? Isso tudo acaba sendo muito neurótico, né? Então, a gente precisa aprender a controlar essa ansiedade, porque isso só nos faz mal. E hoje eu percebo o quê? Que as pessoas têm muita dificuldade de sentar-se umas com as outras e olhar nos olhos durante uma conversa, né? Sentir a linguagem corporal daquela pessoa, sentir o que que ela está querendo me falar, o que está passando na vida dela, porque a gente não tem mais paciência para ouvir o próximo, né? Esse vício nas mídias sociais, ele acabou trazendo esse tipo de comportamento individual sem que as pessoas percebessem. Você não está mais dando aquela atenção como antigamente, que você dava para as pessoas, você sentava com ela, olhava nos olhos. Hoje tudo é muito instantâneo, muito rápido. E isso não é só prejudicial no trabalho, mas em todos os aspectos da vida, né? Você deixa de estar presente no momento presente, né, de fato, e está sempre preocupado com o futuro ou com o presente, né? Porque você quer saber o que fulano postou, o que fulano vai postar. Então, a gente tem que quebrar isso aos poucos e viver a vida real. Viver de forma mais simples, mais intuitiva e mais autêntica, né? Portanto, meus amigos, aqui eu enumerei, listei, né, algumas sugestões de melhores momentos do dia para o uso recreativo das mídias sociais. Na hora do almoço, o freelancer pode entrar nas mídias após almoçar para conferir as mensagens e os posts de stories que lhe interessam. Na hora do café da tarde, é uma ótima oportunidade para se atualizar e enviar ou responder a mensagens. Na hora do jantar, o freelancer pode entrar nas mídias após jantar para conferir as mensagens e os posts, stories que lhe interessam. E ao término de todas as atividades do dia, o freelancer pode aproveitar esse momento de sossego para dar uma espiada nas mídias, bem como fazer outras coisas. Então, é sempre bom você, né, enquanto autônomo, gerenciar os seus horários, né, nas mídias sociais, nos momentos que você estiver mais livre, que você ou está tomando um café, ou está num dia que você está mais sem muito trabalho, né? Então aí você fala, agora eu vou me dedicar mais a isso, enfim. É tudo questão de gerenciar, né? Então, esses horários são muito estratégicos, nos horários das refeições, que é normalmente quando a gente está almoçando, jantando, e a gente vai levar aí 1 hora para voltar às atividades, e aí você pode realmente se atualizar daquilo que você efetivamente quer. Mas, para que o freelancer organize e reorganize seus horários, é imprescindível ter uma agenda. Não é, dona Andréia? Fale um pouco para os nossos queridíssimos alunos aqui sobre o seu exemplo, que é um case de sucesso. Eu sou um case de sucesso e eu vou falar uma coisa que pode surpreender quem já usa agenda há muito tempo, mas quem estava na situação que eu estava, pode acontecer, e aí eu já quero dizer que depois passa, que é o seguinte: quando eu comprei essa agenda aqui, que foi no início desse ano que eu resolvi ter uma agenda novamente, depois de, sei lá, mais de uma década sem usar uma agenda de papel, ficava só com um monte de papeizinhos espalhados, eu não estava conseguindo usar muito bem, eu não conseguia. Aí o que eu fazia? Eu só virava a folha e trocava a fitinha para o próximo dia. Eu não conseguia escrever nada. Eu não sabia se eu usava lápis, caneta, ou seja, me deu uma dificuldade de começar. E no início eu colocava só tudo a lápis, agora eu já estou assim,
até um pouquinho mais bagunceira, mas estou mantendo a organização, quero dizer assim, já rabisco uma coisinha ou outra, né? Não gostei do lápis, então, assim, vai experimentando aos poucos, mas isso é a parte, assim, da prática, do sentimento, do nervoso de quem está há muito tempo sem usar agenda. E os benefícios são ótimos, porque até libera espaço aqui no HD, né? Eu não preciso ficar, sabe, quando você vai deitar para dormir, olha, amanhã não posso esquecer disso, disso. Eu não vou esquecer, porque quando eu começo o dia, eu já venho aqui na minha fitinha, tem que ser essa com fitinha. Nem sei se todas têm, mas acho que sim. Eu já passo e eu vou olhar o que tem na minha agenda. Então, e às vezes eu marcava coisas e me esquecia que eu já tinha marcado com alguma outra pessoa. Então, ajuda muito, muito mesmo. E dá uma sensação boa de organização e atrai coisas boas, né? Eu acho maravilhoso, estou adorando. Amanhã, Muito. por exemplo, Uhum. amanhã tem o Google Meet com Juliana. Quarta-feira tenho 2 compromissos, está tudo anotadinho aqui. Então, é muito bom. E eu acho também que pode ter gente que vai preferir uma coisa digital, um aplicativo, mas é mais tempo ali enfiado com a cara no celular, né? Então, por isso que eu preferia de papel. E foi bom você tocar nesse ponto, que é justamente isso que eu quero frisar na aula de hoje. Quando eu falo da agenda, eu estou falando da agenda física. Por quê? Porque quando a gente tem a agenda física, né? A gente usa a caneta, o lápis para anotar, a gente sente melhor o que a gente tem que fazer. Aquilo fica gravado com mais força na nossa cabeça. Quando a gente escreve e sente a nossa letra. Isso aqui, gente, é muito poderoso, tá? Então, quando eu falo de agenda, eu vou ressaltar, eu não estou falando de agenda no computador. Hoje a gente tem uma variedade de ferramentas em que a gente pode anotar as tarefas, enfim, no celular, no computador, seja o que for. Mas eu estou falando realmente da agenda física, porque isso aqui, ó, é insubstituível, é insubstituível. Nada substitui a agenda física, porque aqui, de fato, quando você escreve, você está mentalizando, você está decorando, e isso traz realmente uma outra relação, traz uma seriedade maior com as tarefas. Você pôr o tique a cada momento que você finaliza uma tarefa, isso é muito poderoso, tá? Então, escrever a lápis ou a caneta tem muito poder, porque você realmente está sentindo, né? Você está imprimindo uma seriedade naquilo que você tem que fazer. É muito diferente de fazer isso pelo computador, tá? Eu falo por experiência própria e também porque, né, que nem a Andrea citou, a gente já fica tão ligado o tempo todo ao WhatsApp, ao computador, que vai ter mais uma agenda no computador, e coitados dos seus olhos, que não descansam dessa luz. A gente tem que pensar nos nossos olhos também, como revisores que trabalham muito, os olhos são ferramentas, são uma ferramenta muito importante, e a mais importante para o nosso trabalho, né? A gente tem que ter um olhar clínico para cada trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um olhar carinhoso para o nosso olhar, né? E falar, putz, agora eu vou descansar, vou fazer com que fazer os meus olhos descansarem um pouco, sair dessa luminosidade, né? Que a gente está exposto a todo momento ao longo do dia e realmente descansar. Então, mais um motivo para se ter uma agenda física, para descansar os seus olhos da luz do computador, tá bom? Ou do celular, enfim. E essa agenda aí tá linda, hein? Não tá? Lindíssima, eu achei ela bem chique. Então, vamos passar agora ao próximo slide, tá? Em que eu falo justamente sobre a agenda física. Vejam, ter uma agenda física abre portas para o sucesso e felicidade, pois é uma ferramenta poderosa de organização que proporciona ao revisor autônomo clareza e objetividade quanto ao que deve e pode ser feito ao longo do dia. O ato de escrever todos os dias, em uma folha de papel, aquilo que deve e pode ser feito gera no profissional um senso de responsabilidade, o que o estimula a realizar as atividades com mais seriedade. Foi justamente o que eu falei, né? Você
acaba sentindo uma responsabilidade maior quando você escreve a lápis ou a caneta. É importante, no entanto, o freelancer estabelecer quais são, de fato, as atividades que merecem sua atenção e dedicação, pois, do contrário, sua vida torna-se um caos. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa tem aquela ideia, né, fantasiosa de, vou fazer 15 coisas em um dia. E você não vai fazer 15 coisas em um dia. Não existe. Só se você fizer meia boca essas 15 coisas, né? Mas, obviamente, o que você pode e deve fazer é estabelecer quais são as atividades prioritárias naquele dia e deixar em asterisco atividades extras, né? Caso dê tempo de fazê-las. Então, assim, não se desespere, tá? O ponto aqui é estabeleça uma rotina profícua, de modo que você priorize aquilo que de fato é importante, né? E as atividades menos importantes, você vai encaixando conforme a sua disponibilidade em fazê-las durante o dia. Então, assim, não queiram achar, fantasiar de que você vai dar conta de fazer tudo, porque não vai. Até porque a gente sabe, imprevistos acontecem durante o dia, né? Então, de uma hora para outra, você pode estar doente, ficar doente, a sua mãe precisa ir para o hospital, você tem que levar ela, ou acontece alguma coisa com seu filho, ou você não está bem naquele dia, enfim, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem que aprender a priorizar aquilo que fará com que a nossa rotina seja profícua, que seja uma boa rotina, que tenha produtividade, né? Precisamos focar na produtividade, mas de modo que estejamos plenos naquilo que estamos fazendo. Então, a atenção plena é muito importante, né? A gente estar focado. Outro dia eu estava até refletindo sobre essa questão. Se você é uma pessoa focada ou ocupada, né? Em vez de querer se ocupar, procure estar focado em cada coisa que você fizer. Porque eu acredito que essa questão de estar ocupado o tempo todo, ela é muito prejudicial. E ela tem a ver com essa era das tecnologias, do medo de você ficar sozinho, de ouvir sua intuição, de ter um momento com Deus. As pessoas fogem da solidão, desses momentos de ficar mais sozinhas, enfim. Então, essa necessidade de toda hora estar fazendo alguma coisa também não é um caminho bom, né? A gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. Então, assim, em vez de ser uma pessoa que está toda vez preocupada em se ocupar com alguma coisa, procure estar focada naquilo que você estiver fazendo. E a sua relação com a vida vai mudar muito, né? Não procure quantidade, procure qualidade, tá? Então, meus caros, priorizem as atividades importantes ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento pessoal e espiritual. E o que não der tempo para fazer, não tem problema, tá? Por isso que existe um dia depois do outro, né? O que não dá para fazer hoje, você deixa para amanhã. Graças a Deus, sempre tem o dia de amanhã, né? Então, é muito importante a gente ser flexível, a gente aprender a se dar valor, né? Não ficar na autocrítica, não consegui fazer. Tudo bem, não deu, paciência, né? Esse é um trabalho espiritual que a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Essa questão de respeitar o nosso próprio tempo e os nossos limites, porque cada dia é diferente do outro. Apesar de que o nosso intuito é criar uma rotina, né? A gente sabe que o dia também tem muitos imprevistos e está tudo bem, porque a gente se fortalece com os imprevistos, tá bom? Passemos para o próximo slide. Nesse sentido, o revisor deve refletir sobre as atividades que o beneficiariam pessoal, profissional e espiritualmente, para conseguir criar uma rotina e uma vida repleta de sentido e valor. Devem ser considerados os seguintes pontos: o horário de trabalho. Como o revisor vai se organizar profissionalmente, se vai trabalhar ou não aos fins de semana, se vai reservar um período para tirar férias, etc. Tempo de estudo.
Quais são os melhores dias e horários para se dedicar ao estudo da língua portuguesa e ao de outra área de interesse do profissional? Exercício físico. Qual atividade fará parte da rotina do revisor e que dias e horários da semana serão dedicados a ela? Prática espiritual. Quais são os melhores dias e horários para se dedicar à prática espiritual? Oração, meditação, respiração. Leitura. Quais livros precisam ser lidos e que ajudarão o freelancer a se desenvolver pessoal e profissionalmente? Amizades e parcerias. É de suma importância o freelancer se cercar de pessoas que o ajudem a crescer e que tenham propósitos parecidos com os dele. Então, assim, por que eu quis envolver todos esses aspectos? Porque, gente, a vida não é só trabalho, né? Ainda mais a gente que é autônomo, a gente tem essa liberdade de construir os nossos horários como a gente bem quiser, né? Então, por exemplo, eu quero fazer a atividade física de manhã em vez de fazer à noite. Você é livre para fazer isso. Então, esse é o benefício de ser freelancer, a gente poder rearranjar os nossos horários como bem quisermos, né? Então, é importante a gente não ficar só também no trabalho, mas a gente se atentar a estes outros pontos. Por quê? Porque isso fará com que a nossa vida se torne rica em todos os sentidos, né? E fazer coisas que façam sentido para nós é muito importante. Porque na hora que a gente for trabalhar também, a gente vai estar com o humor melhor. Ninguém consegue ficar 24 horas no quarto revisando. O olhar cansa, a mente cansa, o braço cansa. O meu braço direito, então, eu nem te falo, cansa muito, né? Então, assim, a gente tem que procurar ter um equilíbrio durante o dia, né? E esse equilíbrio, ele vem quando a gente se dedica a outras atividades que não só o trabalho, né? Então, o trabalho é importante? Muito. Mas é importante a gente ter um momento de lazer, um momento de atividade física, de livros interessantes. Neste momento, eu estou lendo esse livro, inclusive, um livro muito interessante, I Ching, que é conhecido como a Bíblia chinesa, né? Um livro de muita sabedoria, um livro milenar, já tem várias edições desse livro disponíveis. Essa aqui, é da editora Pensamento, essa edição. Então, assim, a gente tem que procurar mesclar as atividades para que a gente fique mais leve também, né? Porque a leveza vem disso, da gente saber dividir o nosso tempo de uma forma equilibrada. Senão a gente fica tenso só naquilo não vai produzir. Então, quando você perceber que você está cansado, né? Suponhamos que você esteja trabalhando ali por 2 horas, já está revisando um trabalho. Aí bate aquele cansaço, fala, putz, agora eu não estou conseguindo pensar. O que você tem que fazer? Você tem que parar de fazer aquilo, vai comer alguma coisa, vai dar uma andada pela casa ou no térreo, enfim. Por quê? Precisa oxigenar o cérebro, né? Quando você fizer essa atividade de dar um tempo, você vai voltar para o seu trabalho muito melhor, né? Então, assim, também aprender a olhar os sinais que o nosso corpo está dando, né? Porque sabemos que revisão é uma atividade mental e corporal muito exigente, né? Porque ficar horas sentado em frente ao computador cansa muito. E eu digo por experiência própria, o meu braço direito tem momentos do ano que ele fica doendo, assim, né? Então, assim, é um trabalho que causa muita dor. Nunca senti nada no braço. Sorte sua, porque esse braço aqui, quando eu estou assim com 2 trabalhos, 2 ou 3 seguidos, assim, ou um trabalho muito grande, começa a doer o meu braço direito. E eu preciso descansar ele. Então, é importante a gente ter tudo isso em mente para que, como profissionais, sejamos bons profissionais, né? E também como pessoas, né? Assim, vamos falar em termos, usar um termo aqui holístico, né? Olhar para vários aspectos do ser, né? A gente somos várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente faz várias coisas durante o dia. Então, é nos trabalhar espiritual, mental
Eu queria fazer um comentário, Ju, que pode ter alguém que vai ouvir isso tudo que você falou e pensar assim, mas isso se aplica a qualquer pessoa, é uma orientação assim, geral para todo ser humano, mas não é, porque, aliás, mas isso se torna muito intensificado, ampliado para quem trabalha por conta própria em casa. Depois da pandemia, muita gente experimentou o que é trabalhar em casa. Então, a gente já trabalha em casa muito antes de pandemia. Então, é assim, imagina assim, é a vida inteira trabalhando em casa e se não houver uma organização, pode realmente se tornar caótico. Então, é muito importante, principalmente também para quem está saindo de carteira assinada para trabalhar em casa com essa atividade, já começar, tira umas férias, se você quiser ficar um mês ali, 2 meses, curtindo a liberdade de que não está mais trabalhando, trancado em algum lugar, né? Que tem esse momento, mas não demore muito não, porque o cérebro vai por hábito, né? Então, depois, para você reincorporar esse hábito da agenda, que foi o que aconteceu comigo, pode ser bem difícil, né? Que aí vem aquela resistência para você incorporar o hábito de novo. É isso aí. É muito importante isso que a Dé falou, que a Andréia, eu chamo ela carinhosamente de Dé, né? Porque é uma parcerona grande na minha vida. Por que é importante? Porque realmente, qual que vai ser o ponto mais doloroso da nossa jornada? Revisão é um trabalho solitário, né? Isso realmente pesa. Você vai precisar ficar concentrado, vai precisar ficar em silêncio, não vai poder ficar muita gente perto de você, porque exige muita concentração. É um trabalho intelectual e exige muita concentração. Então, assim, eu vou pôr entre aspas, né? Porque isso é relativo, mas assim, esse seria um ponto negativo, o fato de estarmos sozinhos a maior parte do tempo, né? E aí a gente precisa se desligar muitas vezes para não ficar preso no quarto e achar que isso aqui é vida e tá tudo bom, porque não é. Por isso que eu cito esses outros aspectos. Para a gente ter uma vida saudável, uma rotina saudável, é importante a gente mesclar as atividades para que a nossa produtividade também seja boa, né? E só fazendo um último comentário relativo à questão da rotina, tá? Eu vou trazer aqui a vocês o Jordan Peterson, que é um psicólogo que eu admiro muito, tá? Ele tem 3 obras publicadas. Uma delas é um best-seller chamado 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. E nesse livro, ele usa uma metáfora. Dentre vários assuntos interessantes que ele aborda, entre vários assuntos interessantes que ele aborda no livro, ele fala da figura do Yin Yang, que é uma figura do taoísmo, todo mundo já deve ter visto, né? O Yin e o Yang, né? O Yin é o pretinho com a bolinha branca, e o Yang é o branquinho com a bolinha preta. E ele fala da simbologia do Yin e Yang, né? Enquanto o Yin ele é o arquétipo do feminino, né? Da passividade, do acolhimento. O Yang é o arquétipo masculino, né? Que é o da ação, que é o sol, que é a luz. E ambos são complementares. E por que ele fala do Yin e do Yang? Né? Por que ele usa a metáfora do Yin e Yang? Porque ele está falando que isso é a vida, né? Enquanto a gente acha que a vida tem que ser assim, assado, não é nem ordem, não é nem caos, né? A vida é ordem e caos juntos. Por isso que eu quero frisar aqui, é importante ter uma rotina. Isso é a ordem, isso é o Yang. Porque a rotina faz com que nós cresçamos, né? Por outro lado, se a gente não tiver o novo, o caos, o imprevisível, a gente não cresce, a gente fica numa eterna zona de conforto. Então, ele usa essa metáfora justamente para mostrar que a vida é ordem e caos ao mesmo tempo. Porque através da ordem a gente cresce, para a gente alcançar os nossos objetivos, né?
Mas, se a gente não tiver o yin, que é o caos, que é o desconhecido, a gente sempre vai ficar numa zona de conforto e a gente nunca vai aprender coisas novas, inclusive coisas novas a respeito de nós mesmos, porque temos capacidades infinitas, né? Então, é muito interessante, por isso que eu quero ressaltar aqui. Crie uma rotina na sua vida, tem horários de trabalho, horários para leitura, horários para almoço, jantar, horários para atividade física. Por outro lado, permita-se ouvir a sua intuição e não fazer com que a coisa fique muito rígida. Por exemplo, se naquele dia você sentir, eu quero ir no parque, vai ao parque. Se a sua intuição está pedindo isso, vai. E vê o que pode acontecer quando você for ao parque. Então, assim, é não deixar de ouvir a nossa intuição. Porque a nossa intuição, ela é o caminho certo, né? Então, a gente tem que usar o racional, claro, para ordenar. Ao mesmo tempo, a gente tem que ouvir a nossa intuição. Que é uma coisa que a gente não sabe o porquê, mas é algo que está sendo pedido para ser feito. Então, assim, a gente tem que mesclar essas duas coisas, não a gente ficar robozinho na vida. Então, a vida não é isso, né? Então, assim, ter flexibilidade é viver entre a ordem e o caos, para podermos crescer efetivamente. Então, é maravilhoso esse livro, eu recomendo muito a leitura, 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson, um famoso psicólogo canadense clínico. Vale muito a pena. Bom, agora eu proponho a vocês que escrevam de forma leve e intuitiva a rotina que você deseja criar. Juliana, eu queria fazer uma pergunta para você. Faça, né? A pessoa só não pode cair na armadilha de ficar todo dia de tarde, minha intuição está mandando eu passear, né? Como é que o autor aí do livro explicou isso? Então, ele não explicou isso, não. Isso fui eu que falei. O que eu quero dizer com isso, de intuição? Como eu falei, o bom da gente ser empreendedor, de sermos revisores autônomos, é que a gente pode criar os nossos horários. Então, ter um horário mais ou menos fixo para acordar, para dormir, para tomar o café da manhã, para começar a trabalhar, isso tudo é muito importante. Aprender a gerenciar essas coisas nesse sentido. Agora, vamos supor que num dia X, que tempo lindo, sei lá, estou com vontade de ir no parque. Então, você reservar aquele momento do seu dia para ir no parque. Entendeu? Não, mas eu digo assim, com que frequência que isso pode acontecer sem se tornar caótico, entendeu? Sem se tornar caótico. Bom, vamos lá. Por isso que eu falei, é importante ter agenda primeiro, para você anotar as prioridades do seu dia. Então, você não vai deixar de tomar banho, você não vai deixar de comer, você não vai deixar de trabalhar, porque essas coisas são prioridades. Tá? Então, começa por aí. Então, assim, é você deixar certas coisas fixas, mas, ao mesmo tempo, ter momentos estratégicos em que você pode fazer certas coisas que não sejam sua obrigação necessariamente. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou aqui com a Dé agora, estou dando a aula, aí, saindo daqui, eu vou tomar meu banho, eu ainda vou ter que trabalhar mais um pouco, mas se sobrar aquele tempo, eu vou ler um pouquinho desse livro aqui, ó. Que, por um acaso, não está exatamente na minha agenda como obrigação hoje, porque eu sabia que eu ia ter um dia intenso de trabalho. E se der tempo, eu vou ler isso aqui. Né? Agora, vamos supor amanhã. Em vez de eu começar o dia, como que eu costumo começar o dia? Eu tomo eu medito, é a primeira coisa que eu faço, em jejum. Depois eu tomo café da manhã, tomo banho e me alongo, eu faço alongamento. Aí vamos supor que você esteja num dia, Dé, em que você tem que trabalhar, mas assim, não precisa com aquilo a ferro e fogo. Você tem um prazo bom para entregar aquele trabalho, então você vai trabalhar hoje, mas você está com vontade de ir no parque, até porque você tem tempo para isso. Aí você fala, vou dar uma passeada no parque hoje, eu vou até o Parque Ibirapuera. Você entendeu? Então, é muito de sentir como que você vai rearranjar,
né? O seu dia, porque um dia é diferente do outro. Por isso que eu falo, tenha uma rotina em que você fará coisas fixas, mas não faça com que um dia seja igual ao outro. Entendeu? É isso que é sentir a sua intuição. Deixa ela te guiar, te mostrar o que tem que ser feito a cada momento, sem deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Você entendeu? Entendi, não é fácil, não. Não é? Mas isso que é gostoso. O bom, e dá graças a Deus que a gente tem essa possibilidade, é porque a nossa criatividade, você não tem noção do que ela se eleva perto das pessoas que ficam no trabalho CLT. É. A gente tem muito mais possibilidade de criar uma rotina criativa, flexível, entendeu? De unir a ordem e o caos. E aí você chega no fim do dia com uma sensação de, meu Deus, eu fiz tudo que eu queria ter feito, assim, não as 15 coisas, porque isso não existe, mas as coisas que deixaram o seu dia bom, sabe? Que deixaram o seu dia rico, enriquecido. Entendeu? CLT não dá, não. Olha, para nós, principalmente para o meu estilo e para o seu, não tem nada a ver. Não. Mas olha aqui, gente. Vale pontuar que nem sempre o revisor, como qualquer outro profissional, dará conta de fazer tudo o que se propôs a fazer. Afinal, imprevistos e situações diversas podem acontecer, que foi o que eu já disse. O importante é procurar ser constante e manter o foco, independentemente dos altos e baixos. Quando se tem um propósito, tudo fica mais fácil e leve. Tá? Então, é um resumo do que eu acabei de falar. A gente não vai conseguir fazer 20 coisas, isso é fantasia. A não ser que você seja aquela pessoa que vive com pressa e faz tudo meia boca. Aí é uma opção. Mas não é saudável e isso não tem qualidade nenhuma. Não tem graça de fazer tudo rápido. A graça é de curtir cada momento, com calma, sentindo-se presente, focado, né? Então, é muito por aí. E para finalizar, tem uma frase do Sensei Kanashiro, Ricardo Kanashiro, ele foi meu professor de Aikido, e eu nunca esqueci dessa frase, que ele diz o seguinte: antes de fazer tudo o que você quer, faça tudo o que você consegue. Então, aqui entra de novo a questão das prioridades barra tarefas extras. Né? Então, vamos priorizar o que é importante, né? E se der para você fazer, ver Netflix, ver a novela, ir no shopping, né? Mas mais importante de tudo, a gente aprender a selecionar o que de fato é prioritário e o que é acessório, tá? Vai ter dias que você vai conseguir conciliar perfeitamente as duas coisas, porque você vai estar num dia mais leve também. Mas vai ter outros dias que, meu Deus, eu só consegui fazer 2 coisas ou 3 ao longo do dia inteiro, ao longo do dia. E tá tudo bem, né? O importante é a gente fazer primeiro tudo que a gente consegue, tá? E não ficar se martirizando por não ter conseguido fazer aquilo que você queria. Porque, que nem eu falei, vai ter dias que você vai conseguir fazer aquela coisa e vai ter dias que você não vai conseguir fazer aquela coisa. Mas o bom de ser freelancer é exatamente isso. A gente tem oportunidade todos os dias de criar uma rotina criativa. Que não é uma rotina robótica de vou acordar, trabalhar, jantar e dormir. Não. É uma rotina que você tem a prioridade, você tem certas prioridades, mas você também pode arrumar os seus horários e priorizar algumas coisas assim que são muito importantes para você, que num trabalho CLT você não conseguiria, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa vantagem de ter de usar nossa criatividade de uma forma muito mais, como se diz assim, uma forma muito mais constante do que o empregado CLT.
né? A gente tem essa possibilidade, então a gente tem que aproveitar esse ponto forte, implementar isso na nossa rotina, tá bom? Bom, é isso. Aí temos aqui o nosso último slide, os nossos contatos. Você cada vez mais pro, seja um revisor 360 graus, nosso WhatsApp, o e-mail e o nosso Instagram, @revisão 360 graus. Dé, você quer comentar, fazer mais algum comentário antes de eu finalizar a aula? Gostei muito, gostei da expressão rotina criativa, né? Porque isso, claro, que inclui o CLT, mas para nós freelancers é muito forte e eu acho que é muito importante para todos nós colocarmos isso em prática e sempre pensando, tá, já estou com a minha agenda, agora vou subir mais um nível, o que eu posso... E eu queria te fazer uma pergunta, Juliana. Pode fazer. Na sua agenda de papel, porque eu estou fazendo assim, eu estou colocando compromissos, assim, reuniões, um exercício que eu tenho que entregar para um aluno que está marcado para eu entregar, mas eu não fico anotando assim, segundas e quartas, por exemplo, eu tenho que ir para a academia. Eu não estou anotando isso no papel. Você tem um local onde você anota atividades assim que são fixas, semanais ou diárias, ou você coloca na agenda também a cada dia. Por exemplo, se amanhã fosse o seu dia de academia, você vira na agenda de papel e está escrito lá academia também? Ótima pergunta. Não. Por exemplo, academia, como eu já sei que terça, quarta e quinta, por exemplo, são os dias que eu mais vou, então nem preciso escrever isso aqui na agenda. O que eu foco mais? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar um dia e vou ler o que eu escrevi na minha agenda, tá? Que são realmente pontos-chave para anotar. Enfim, deixa eu pegar aqui um dia. Olha lá, vou dar um exemplo. Pagar MEI no dia 21 de setembro. Que foi numa quarta-feira. O MEI era dia 20 para pagar, eu esqueci. Aí no dia 21, olha o que eu coloquei: pagar MEI, padronizar um verbo no texto que eu estava revisando, aula de filosofia, meditação, ler notícias, rezar e criar um post. Isso eu escrevi na agenda, no dia 21 de setembro. Não foi exatamente tudo isso aqui, mas eram as coisas para realmente não esquecer. Então, por exemplo, como eu já tenho uma cabeça assim, não vou falar que de vocês é ruim, vocês vão achar isso. Eu vou falar, como eu tenho uma cabeça boa. Nada com a organização e a agenda, né? Vamos atenuar, né? A organização já está em mim, minha filha. Como eu tenho assim uma memória boa do que eu tenho que fazer, eu ponho mais as coisas assim para realmente não esquecer, né? Então, por exemplo, como eu tinha esquecido de pagar o MEI, a contribuição mensal, eu tive que colocar, não esquecer, pagar MEI. Aula de filosofia, eu também coloquei para não esquecer. Então, assim, tem dias que eu ponho tudo e tem dias que eu ponho só algumas coisas. Isso vai depender do que eu acho necessário escrever. Eu só vou escrever de fato aquilo que eu acho que eu posso esquecer. É você seguir aquilo que vai funcionar para você, a intuição. Por exemplo, para mim, Dé, funciona eu escrever tudo junto. Se eu tiver manicure, eu vou escrever na minha agenda física. Eu uso uma agenda para escrever tudo. Não é uma agenda só de trabalho, é uma agenda do que eu tenho que fazer durante o dia. Mas para você, você quer estabelecer uma agenda para escrever só os seus compromissos de trabalho, colocar coisas no mural. Esse é o seu estilo, é a sua intuição, é como vai funcionar para você. Você vê como é interessante? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aproveite o seu dia de forma plena e aproveite a sua noite de forma plena. Então, por exemplo, se trabalho é uma coisa importante, não vai deixar para fazer quando você for dormir. Não, começa a produzir de manhã, vai construindo o seu dia de forma amorosa, vai tirando da frente o que é mais importante primeiro. Por isso que eu falo da questão das prioridades. Aí chega na parte do almoço, pô, legal. Você vai olhar para trás, você vai falar, nossa, já trabalhei, já consegui ir para academia agora de manhã, agora eu vou descansar um pouco na hora do almoço. Agora eu vou entrar no Facebook, no Instagram, vou ver o que está acontecendo.
Aí você vai para a parte da tarde, depois do almoço você vai descansar um pouquinho, vai voltar a trabalhar, e vai chegando no fim da noite, Dé, com o seu dia mais ou menos já feito. Quer dizer, a maior parte das coisas que você tinha que fazer, você já fez durante a manhã, durante a tarde, e aí vai chegando à noite, que é o horário que o nosso corpo está mais cansado, que é o momento que a gente tem que desacelerar para realmente fazer coisas mais leves. Não estou falando que a gente nunca vai precisar trabalhar à noite, porque eu mesma vou ainda trabalhar hoje, um pouquinho antes de dormir. Mas, assim, é ter um bom senso de que existe uma finalidade para tudo na vida. Deus criou o dia, né? Não é para o homem acordar 6 da tarde. Não, é para acordar 7, 8 da manhã e ter uma rotina mais ou menos normal, né? Então, é usar nossa criatividade, mas ao mesmo tempo sabendo que a vida tem uma dinâmica própria e respeitar essa dinâmica da vida que nos é imposta. Então, de novo, é conciliar a ordem e o caos. Cria a sua rotina, mas dentro de uma coisa que é natural e que já foi criada por Deus, né? Para facilitar a nossa vida também. E você pode perceber, todo mundo que acorda, que dorme bem, né? Que dorme mais cedo, assim, tipo, até meia-noite, vai, e acorda, sei lá, às 7 da manhã, sempre tá com humor melhor do que aquela pessoa que acorda meio-dia. Sempre, sempre. Porque aquela pessoa que acorda meio-dia, ela já perdeu a manhã dela e ainda vai começar o dia dela. E às vezes vai almoçar 3 da tarde. Você vai ver que não é uma pessoa feliz, essa pessoa. É a minha opinião e também, assim, pelas minhas leituras que eu já fiz, pelas minhas experiências próprias, quando a gente acorda e começa a produzir de manhã, o dia fica muito mais gostoso, muito mais. A gente sente que a gente é mais sério nos nossos afazeres, né? Infelizmente, muitos jovens hoje, por conta das tecnologias e por não ter um trabalho, acorda 3 da tarde. Isso não é vida para ninguém. A responsabilidade, ela tem que ser criada primeiro dentro da gente. Isso é um trabalho espiritual que cada um tem que fazer por si mesmo. Independentemente se você está com trabalho ou não, você tem que acordar mais cedo e ter um dia normal. Não tem essa, vou acordar 4 da tarde. Isso não é vida. Que disciplina é essa? Não tem disciplina aí. Então, a disciplina a gente que cria. Mas a gente tem que ter o bom senso de usar os horários de uma forma organizada, de uma forma produtiva, né? Então, é isso. Belas palavras, belas palavras. Que Adorei. bom, né? Que você gostou. Fico muito feliz. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, me procurem no Instagram, para a gente poder conversar mais, tá bom? Uma ótima noite a todos e até mais.